E... Saiu, Laila. Aguardando Laila Molinari. Oi, gente. A Laila tinha entrado, aí caiu. Coisas do século 22. Tô chamando, Laila. Deixa eu cancelar. Peraí. Olá, Tudo bem? tudo e aí? Bom, aconteceu a mesma coisa que aconteceu numa última live. Você está em movimento e eu estou paradinha, mas tudo bem. Aqui para mim. Ah, jura? Aqui tá normal, você tá normal. Ah, massa, vamos levar. Para mim, o meu movimento não aparece, ele fica travadão, mas se tá bom para todo mundo. É, tecnologia é caso a caso, né? Depende do É, celular, depende de cada coisa. tudo bom, Mar? Você, Tudo bem. então tá bom. Eu Vamos. acho que vale a pena perguntar. Ah, tá bom. A Paulinha falou que tá legal, as duas imagens. Então é só para mim mesmo que fica travado. Legal. Deve ser o seu equipamento. Tá bom, vamos esperar só mais uns 30 segundos, porque o Insta fica avisando, né, as pessoas Tá bem? que a gente entrou. E aí a gente começa oficialmente. Tá ok. Ô, Má, nesse tempo, posso te chamar para ver se tem alguma alteração? Pode, pode Posso sim. fazer essa tentativa? Tá bom, obrigada. Peraí. E aí? E aí, como dei de posição? Tá tudo bem. Não deu certo. Tá Ele, travado? a minha imagem trava, mas eu consigo te ouvir muito bem, então tá tudo bem. Ah, então tá. Uma pena, mas também não tem problema. Ixi, vou ter que pegar uma caneta. Só um minuto que ela se perdeu. Ok, Perdão. imagina. Então tá, então vamos lá? Vamos. Eu dei um olho aí para ver se também estava tudo correndo bem, mas é isso, tá um pouquinho travado, mas a voz tá ótima. A voz eu consigo me conectar. Massa. Vamos Então, começar oficialmente. Bem-vindas e bem-vindos, todo mundo aqui ao século 22. Estamos no ano de 2120, essa é a nossa cena. Ano de 2120, 100 anos sem contato e improvisação.
Eu sou a Marília Carneiro, eu sou diretora da Mutina, Muciná, aquela que dança, uma plataforma interdisciplinar de ensino e pesquisa em prática artística, atravessada pela improvisação como eixo organizador, o que quer que isso seja para você nesse momento. Eu convidei vocês para entrarem aqui hoje, para verem e ouvirem as histórias da Laila Molinari, que está lá em Lorena, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Então, a Laila é bailarina, coreógrafa, eutonista formada pelo Instituto Brasileiro de Eutonia. É terapeuta ocupacional, especializada em arte-terapia e realizou a formação em Contact Improvisation pela Muciná, aquela que dança. Atuou como coreógrafa, bailarina e professora de dança contemporânea em companhias profissionais, espetáculos e musicais no Brasil e no exterior. Participou de residências artísticas como aluna e professora, foi curadora do Fest Dance em 2018 e teve trabalhos selecionados em editais importantes do cenário nacional a partir de 2015. A Laila é diretora e professora de dança no Espaço Expressão, uma casa artística de Lorena desde 2003. É diretora da Espaço e Cia de Dança, uma companhia composta por bailarinos do Vale do Paraíba, cujo principal trabalho é a produção e performances em espetáculos, shows e eventos culturais. Se debruça em alimentar a Mover Espaços, que propõe workshops, performances de rua, palestras, rodas de conversa, atuação em projetos sociais, supervisão, curadoria de trabalhos artísticos ou pesquisas, cujo interesse seja o corpo nos campos da saúde e das artes cênicas. Mantém uma relação dinâmica com a comunidade em que vive. Bailarinos, artistas da Espaço Cia de Dança, com educadores e terapeutas, parceiros na amplificação dos espaços de atuação deste projeto. Atualmente, as suas principais pesquisas envolvem os estudos com o contato e improvisação, métodos somáticos e dança contemporânea como possibilidade de dar consistência e potencializar a capacidade autopoética do sujeito da experiência com o movimento. Essa é a apresentação da Laila no site da Mover Espaços. E depois podem escrever para mim ou para ela que a gente manda o link para vocês consultarem. Tem vários materiais ali. Eu agradeço então a Laila e a cada uma das pessoas que está aqui e que topou conhecer um pouco desse novo espaço de convívio e interação que o século 22 nos colocou, que são essas lives do Instagram. Entrevistar as pessoas é alguma coisa que eu faço desde o século XX. Eu tenho muito prazer em fazer isso, escutar as histórias das pessoas. E faz parte do meu ofício de pesquisador. Em algum momento eu percebi que fazer isso diante de uma plateia era muito bom para enriquecer os processos de ensino-aprendizagem por aqui. E então essa é a cena que a gente está fazendo aqui nessa live, né? Entrevistando pessoas diante de uma plateia. E essa plateia, no terceiro bloco, que é o final, fica convidada a usar essa caixinha aí que tem do lado dos comentários com uma interrogação para formular uma boa pergunta para a Laila. Só que não vale pergunta pronta. Tem que ser uma pergunta que emerja da live. Não vale, às vezes a pessoa chega, ela já tem uma pergunta e ela coloca ali na caixinha. Essas daí não vale. E tem que ser boa. O principal objetivo da nossa presença aqui hoje é escutarmos a Laila. Então, Laila, seja super bem-vinda. Como eu sempre digo, aqui também é a sua casa. É muito bom poder estar compartilhando esse espaço virtual contigo. E uma palavra inicial, então? Cortou esse finalzinho, Má? Você tem uma palavra inicial. Eu sou grata e estou preparada aí para as perguntas de Marília.
Grata e preparada. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é rememorar um pouco o nosso primeiro contato. E a primeira vez então que eu me lembro de você é através de um áudio no Messenger Facebook em que você me ofereceu um presente, que foi uma pergunta formulada nesses termos. Marília, você não oferece uma formação em contato, improvisação? E essa pergunta ela chega para mim mesmo como um presente porque ela dispara um processo em que eu me autorizo a comunicar além do meu círculo, que era aqui de Barão Geraldo e naquela época muito a Unicamp, o meu curso. Né? Então, a partir daí eu entendo que talvez mais pessoas que não estão aqui possam se interessar pelos materiais com os quais eu estava trabalhando. Isso foi lá em 2017, e daí depois em outubro de 2017, então a gente se encontra pessoalmente no primeiro módulo dessa primeira turma desse curso. E desde aquela época é muito notável o seu compromisso em qualificar os seus saberes, além do intuitivo, e também um compromisso de levar de volta para o seu lugar e desdobrar junto com as pessoas que fazem parte da sua vida de dança, né? Os seus alunos, os artistas que dançam contigo, os educadores, terapeutas com os quais você está em relação. Então, uma primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Laila, é se você pode contar um pouco para nós sobre essa experiência de sentir que o lugar onde você está, onde você vive, se torna um lugar apertado e é necessário viajar para estudar e depois retornar para fazer um desdobramento original dentro de uma comunidade, né? de um núcleo de pessoas que você reúne em torno dos seus movimentos. Se você pode nos contar isso. Legal, Má. Bem, iniciando, você deu uma palavra, né? E me pegou de surpresa e justamente deu uma cortadinha naquela hora. Eu falei, será que ela quer uma palavra nesse momento? E com essa sua primeira pergunta, eu retomo uma gratidão mesmo, assim, né? Pelas perguntas, porque uma coisa que eu sempre amei, assim, muito, e sempre me alimentou muito, né? Alimentou muito a minha prática, foi a qualidade das perguntas, né? Que sempre vieram, assim, de você, da sua formação, do seu conteúdo, né? Além de me alimentar, ela me dá um impulso para um movimento próximo, muitas vezes, né? E você traz essa pergunta agora essa questão com algumas palavras que você coloca como apertamento, lugar pequeno, mudar de lugar, espaçamento, ir e vir, pausar e recomeçar. Essas palavras eu acho que norteiam muito a minha prática ao longo desses anos, sabe, Marília? Porque eu sempre viajei muito para estudar dança, né? A minha maior paixão, uma das minhas maiores paixões, eu sempre precisava estar fora de Lorena. Mas eu sempre gostei muito da comunidade onde eu vivo, da cidade, eu gosto da atmosfera daqui, curto muito viver próxima à serra. E querendo ou não, tinha uma história com a dança desde da adolescência, né? Então, esse caminho de ir até os espaços, fazer trocas, me alimentar e retornar, construiu muito desse percurso que eu tenho hoje de experimentações e atravessamentos de várias linguagens, né, que eu venho estudando, né, como você falou. Eu fiquei surpresa de você ler, assim, nunca alguém leu o currículo, me soou um pouco estranho, eu achei tão interessante que você me pegou de surpresa de ter Uhum. lido. E como as coisas elas vão se transformando ao longo da vida e vão tomando uma outra dimensão, né? Tanto pessoal quanto da minha prática, que sempre foram muito interligadas. Eu acho que estudar em outros espaços, principalmente ter que ir à capital,
né? Porque aqui é uma cidade do interior e a gente não tem acesso, né, aos estudos, principalmente a estudos, por exemplo, como o contato e improvisação, que esse material não chega aqui, a não ser pelas redes ou se a gente for se deslocar. É bem interessante, porque você tem que fazer esse deslocamento, é um deslocamento muitas vezes cansativo, demanda várias questões do social, do financeiro, do tempo, do seu espaço, né? Sim. E depois demanda o retorno. E o que você vai fazer esse material? Porque ele precisa ser readaptado, né? Porque uma coisa é o seu material no teu corpo, com a sua experiência, outra coisa é o seu material quando você já entra em contato com outra pessoa, e principalmente no meu espaço, que a gente trabalha com crianças, até idosos, né? Participam ali do espaço, que é a casa artística. Uhum. Acho que isso. Ai, e Laila, é curioso assim, é um compromisso mesmo, né? De voltar e desdobrar. Isso que eu percebo. Você vai sempre me corrigindo se eu estiver errada, tá? Porque, por Tá? exemplo, você não fez a opção de se mudar, né? Para um grande centro. Você fez a opção de transitar mesmo e reverberar um trabalho aí, né? No seu espaço. É uma experiência ímpar, eu acho. O tempo que eu fiquei fora da cidade de Lorena, eu não considero que eu tenha saído tanto do Vale do Paraíba, porque na verdade eu fui morar em São José dos Campos, é bem aqui do lado, mas é esse caminho do meio entre São Paulo e Lorena, né? Já é uma cidade onde o polo da dança, onde coisas de dança acontecem há muitos anos. Uhum. E é lá onde também eu começo os meus primeiros movimentos com algumas técnicas de dança, né? É ali onde eu aprofundo o jazz, a dança clássica na época e a dança contemporânea. E é ali também que eu decido trilhar um pouco esse caminho da dança enquanto bailarina, quando eu aprofundei também todos os meus estudos com a dança contemporânea, paralelamente com a minha profissão, porque na época eu ainda estudava TO e continuei morando ali, ainda trabalhando em instituições, trabalhei em hospital psiquiátrico, em ONGs. E o movimento, a dança, ela sempre foi um motivador. Você falou para eu corrigir em relação às palavras, quando você falou do compromisso, é uma palavra que hoje, no dia de hoje, né, nessa atualidade, nesse momento de isolamento, ah, pesa, porque é quase que uma questão insalubre, talvez, essa coisa do compromisso com a minha cidade, né, com a minha terra, porque, de novo, a gente se vê numa outra estrutura e como que a gente reorganiza todas as maneiras de estabelecer contato com a dança na minha cidade, que raramente incentivou os processos. Né? Nós temos uma comunidade de pessoas que se interessam, né? De alunos que se engajam tanto quanto eu, né? Uhum. Mas a cidade em si, a política, o entorno já é um pouco mais difícil. Então eu readapto e coloco a palavra amor mesmo. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo movimento, sou uma pessoa apaixonada pela dança e amo assim a questão dos compartilhamentos, né? Então, assim, eu acho que a história de eu ser professora sempre atravessou, sempre pulsou muito forte assim no meu corpo, sabe? E foi isso que me levou a transitar a ideia da própria terapia, antes de tudo, é um processo educativo, eu acredito muito, né, também. E, e a própria chegada na eutonia, né? Eu acho que teve esse lugar de que eu precisava não só me autocuidar, num momento específico, né? Porque quando eu vou para São José, eu fico 11 anos instalada lá. E aí eu decido voltar para Lorena. Quando eu decido voltar para Lorena, eu faço uma ruptura muito forte. É. Muito forte. Eu paro de estudar qualquer dança com qualquer pessoa, com qualquer mestre, e fico só nos livros, né? No material teórico.
E foi uma época onde eu mais me engajei com a companhia. Foi a época que a companhia começou a surgir, os bailarinos, um grupo, né, que, com afinidades afins daqui do Vale. E aí tem esse distanciamento que durou 5, 6 anos. E nesse tempo, nesse buraco que foi muito importante para mim, para minha vida pessoal, assim, e para os meus trabalhos, foi aonde eu decido fazer a formação de autonia, né? Porque daí eu decido voltar a estudar com alguém, com algum grupo, voltar a me relacionar com outras práticas, né? E aí é isso. Aí eu escolhi me enveredar pela eutonia. Ah, e Laila, como foi que você encontrou o contato improvisação? E o que que te cativou tanto nessa prática a ponto de querer se aperfeiçoar profissionalmente e, pelo que eu entendo, isso ser um eixo estruturante mesmo da sua prática hoje em dia, tanto artística como pedagógica? Como foi que Sim. você encontrou o contato? Conta pra gente. Bem, as experiências de dançar com o outro também sempre permearam muito, né? A terapia ocupacional, ela me trazia a ideia de que a ocupação, o ocupar-se com o movimento, né, era um meio de um possível tratamento. E toda vez que eu entrava em alguma instituição, trabalhava em alguma instituição, eu sempre me via escolhendo numa paleta X de oportunidades expressivas ou práticas de se mover, seja no papel, nas atividades lúdicas, eu escolhi a ideia do movimento, né? A dança era sempre pulsava muito. Na minha vida pessoal, em dança contemporânea, sempre fui muito ligada aos duetos, aos trios, né? As composições aonde as alavancas, os carregamentos, ou mesmo essa ideia do estar em contato com o outro, era uma coisa que sempre me chamava muito mais atenção do que qualquer outra linguagem dentro da dança contemporânea. Outro ponto que eu acho que é bem legal e é bem pessoal, assim, dentro ainda do universo da dança, né? Eu faço sempre essa ponte porque o contato, ele vem justamente para fazer um alimento e potencializar muito essa minha experiência, né? Com o movimento. Quando eu vou fazer algum trabalho de dança, né? Quando eu estou criando, ou, enfim, dando uma aula de dança contemporânea, a minha experiência de revisitar aqueles movimentos coreografados, compreender no corpo o que, que era aquela dança com o outro, sempre foi muito mais sinestésica. Né? Eu nunca fui uma pessoa que olha para espelho para tentar aprender alguma coisa. Eu sempre fui numa memória de onde esse toque veio mesmo, aonde ele apertou, aonde ele agarrou, aonde ele me lançou, né? Quando eu opto entrar na eutonia, por questões extremamente pessoais, assim, de vida, e também por conta dessa vontade de voltar a estudar, a eutonia faz um aprofundamento, né? É um método somático que aprofunda muito na consciência de si a partir do próprio corpo, né? Da vivência, de experiências no próprio corpo. É uma formação muito longa, né, que vai estudar a pele, os ossos, os impulsos, enfim, uma série de temas que envolve a eutonia. E a gente tem o tema contato, né? É um dos temas que a gente estuda. Então, de novo, essa história de estar em contato, estudar as várias faces do contato, né? O contato tato, o contato radiante, que é um dos temas da eutonia, né? De novo vem alimentar essa prática, né? Essa vontade de me aprofundar naquilo que eu percebia que era tão libertador para mim enquanto pessoa, que tinha tanto material didático, pedagógico para eu oferecer para os meus alunos, que tinha uma possibilidade de trabalhar mais a subjetividade, assim, sabe, de cada aluno. Então, eu já assistia muitos vídeos, né? Assim, há muitos anos. Vídeo no computador.
Desde muito tempo, sim. Eu sempre fui uma apaixonada pelos vídeos de contato e improvisação. Uhum. Tanto pela estética, depois com a eutonia, eu revisitando os vídeos, eu conseguia observar um pouquinho a alteração dos tonos, aquilo me interessava muito enquanto conceito de observação, né? Eu falava, nossa, que bacana, né? Olha, esse tônus tem uma flutuação para ele conseguir fazer essas manobras e suportar os pesos. Então, assim, o contato, a ideia de estudar e me aprofundar em contato é justamente por achar uma dança linda, uma dança que me tocava há anos atrás, quando eu assistia por uma tela. Então, quase ao mesmo tempo, ali na época da eutonia, assim, 2011, 2012, eu passo a frequentar algumas jams, eu passo a fazer alguns laboratórios já na minha escola, no espaço, com esses recursos teóricos que eu tinha, então passava a ler. Eu nunca tinha feito aulas, né, de contato e improvisação, nessa época, 2012, 2011. E eu passo a fazer laboratórios justamente já intercalando esses conceitos, propondo um conceito de uma coisa, trazendo a ideia de outra e experimentando aquilo entre os corpos. Então, eu acho isso muito rico porque foi muito transformador inicialmente para mim, né? E eu percebia que era muito transformador para a prática da comunidade ali, os alunos ou a companhia. Ao mesmo tempo que instigava a ideia do aprofundamento, né? Não, isso aqui tem muita qualidade pedagógica, né? Isso aqui tem muito conceito muito interessante. Isso vai me ajudar com a eutonia vai auxiliar eu trabalhar isso no estado de presença com os meus alunos. Isso vai qualificar muito mais a minha presença e o que eu elaboro enquanto professora de dança contemporânea, sempre intercalando, sabe, ô Marília? Sempre é muito intuitivo, Uhum. mas é interessante, é um intuitivo que eu sempre também me coloquei no dispor do labor mesmo, né, do aprofundamento. E aí o meu contato com contato e improvisação foi somente em jams, nesse período de 2011 até eu conhecer o seu trabalho e já muito imbuída de um desejo de me aprofundar em algo que tivesse algum material teórico, algum material pedagógico que eu pudesse observar e conhecer mais a fundo, né? Ao mesmo tempo que eu pudesse ir para campo mesmo, né? Que eu me encontrasse corpo a corpo dentro desse lugar que não fosse só jam, né? Então, eu mandei essa mensagem. Aí a gente volta ao começo Sim, do século que você começou esse Instagram, essa live. sim, mas com um cúmulo grande, né, de laboratórios desenvolvendo recursos mesmo, né? Sim, São muitos anos. E lá, ela conta um pouquinho. Você fez essa opção pela eutonia. fiz. E aí eu tenho um entendimento que cada pessoa que decide desdobrar, né, uma abordagem pedagógica ao contato e improvisação precisa acionar o que eu chamo de conectores, os seus conectores, né, que são técnicas, conceitos. E eu entendo que a eutonia, então, ela é o seu principal conector. Conta pra gente um pouco como é que você faz essas passagens, né? A eutonia te apoia para você ensinar, facilitar vivências em contato e improvisação. O contato e improvisação que é amparado pelos temas e pelas vivências de eutonia e outras coisas, né? No seu caso, TO também. Sim, sim. Mas então, a ideia do lab, né, essa questão de uma atividade que envolve uma observação, que envolve uma experimentação, né, ter sido muito pautado ao longo desse tempo na nossa prática aqui em Lorena, quando eu decido entrar na eutonia,
não é muito diferente de quando eu decido conhecer mais a fundo o contato e improvisação. Os dois momentos foram momentos em que eu queria fazer algo que fosse importante para mim, na minha totalidade, assim, sabe? Enquanto ser humano mesmo, para encontrar alguns viés de autocuidado, de um aprofundamento de conhecimento de mim mesma, assim, daquilo que era essencial, necessário que eu alimentasse dentro da minha pessoa ou não. Uhum. Eu gosto muito de falar primeiro nesse lugar, porque parece que é um lugar só muito profissional e eu não é que eu estou separando nada, as coisas estão juntas. Mas é Uhum. bem interessante eu falar que primeiro eu procuro algo que para mim pudesse ser transformador. Uhum. Então eu opto pela eutonia a partir do momento em que eu vou para um seminário de métodos somáticos e foi um seminário muito incrível, assim, de uma semana, que vários mestres do Brasil e do exterior propunham palestras, rodas de conversas e práticas dos métodos somáticos vários ali. Vários. Aham. Vários. Eu tive contato com Feldenkrais, eu tive com ginástica holística também, que é pouco, às vezes é pouco falado, eu tenho ouvido pouco, mas teve na época. O BNC, enfim, todos os métodos somáticos num período de 10 dias. Uau. E eu tive a prática com a Luciana Gandolfo, que é uma das professoras do Instituto Brasileiro de Eutonia, Uhum. sobretudo porque a Luciana trabalha muito com dança e com movimento, né, e eutonia. E eu fiquei bem mergulhada, assim, eu achei que era um método que me dava uma liberdade de tatear o meu corpo, né, muito preciosa. E essa história da liberdade sempre foi uma coisa que eu curti muito, sempre foi algo que nem sempre estava na minha vida, imbricada na minha profissão. Eu tive que galgar muitas coisas para me libertar até hoje, né? O próprio contato e improvisação, uau, foi super difícil, assim, e é sempre, vários momentos, para desbravar essa técnica no meu corpo. E a eutonia eu senti que era um método de fato muito libertador, muito autônomo. Ele me dava uma autonomia. E eu fiquei intrigada, eu falei, Laila, lá vai você em algum método que tem muita coisa, e aí você vai ficar muito interessada por muitas coisas, é muito livre. Fui conhecer, fui fazer entrevista para entrar no instituto, e eu achei toda a metodologia muito organizada, muito, muito pautada. Ela tem um começo, meio e fim. Ela vai estudar a pele, ela vai estudar os ossos, vai estudar espaço interior, micromovimento, microdeslizamento. São vários temas que a gente se debruça durante anos, né? São 4 anos, né, a formação? Sim, sim, sim. E, bem, pessoalmente foi um método libertador, né? Eu tinha várias lesões, inclusive, já tinha ido em vários ortopedistas e, assim, vários BOs com essa minha história da dança antiga, né? Quando eu era mais jovenzinha, meio power. E, tipo, nunca tinha encontrado num método um lugar onde eu poderia aprimorar as políticas de cuidado com o meu corpo, conhecer, reconhecer minhas lesões, cuidar, ao mesmo tempo em que ela me dava amparo para as minhas aulas. Então, a transição, o porquê que eu uso o método eutonia, né, dentro da minha prática, às vezes ela é uma base, às vezes eu vou falar muito praticamente, tá? Muitas vezes eu começo uma aula dando uma aula de eutonia. Isso tudo vai depender de que grupo é aquele, o que a gente está trabalhando, qual o tempo que a gente está com aquele mesmo grupo, se é um workshop pontual, tudo vai depender de uma análise do que a gente está ali naquele momento presente, né? Mas eu proponho a aula de autonomia para estabelecer essa presença, para conhecer algum lugar ou algum tema que de repente a gente vai se aprofundar
no contato e improvisação, por exemplo, como a proposta da superfície pele ou da quinesfera, é, pequenos impulsos, as próprias quedas e recuperações, né? Se a gente fez um trabalho de eutonia ali como um lugar de preparação de corpo, como que aquele corpo ele abre a escuta, essa escuta que é corpo, né? Para a gente então começar a fazer as práticas ali desses temas que o contato e improvisação traz, né? E às vezes, ao contrário, às vezes a gente começa com uma prática de contato e improvisação, e quando a gente vai para uma roda de conversa, às vezes eu trago algum tema ou algum material teórico da própria eutonia para embasar alguns conceitos de corpo, de onde vêm os impulsos, a regulação do tônus, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante falar, né, nesses dois campos de ação, tanto o contato quanto qualquer outro método somático. Mas eu acho que, sobretudo, Marília, são as trilhas que esse método me traz de investigação de um movimento autônomo, de um movimento genuíno, de um movimento autêntico. Não que ele não é atravessado, né, por todos os outros corpos, né, a autenticidade, bom, enfim, sem entrar no campo da filosofia. Mas o movimento da presença, né, do estar presente naquilo que você está engajado naquele momento. Eu acho que isso é bem interessante, assim. Sim. E como que tudo isso te dá suporte, Laila, nos seus processos de criação artística, suas performances com a companhia? Mais de uma vez, alguém que foi coreografada por ti comenta sobre o interessante que é a maneira que você coreografa, que você vai construindo mesmo, né, as suas obras Que legal. coreográficas. São percursos semelhantes. A gente gosta de entrar na prática, né? Vai para a sala, vai para o campo, seja onde for, na rua. A gente gosta muito de alterar os espaços, de mover espaços, né? A gente decide, a gente vai. É uma via de mão dupla sempre, ou melhor, uma via de mão de várias mãos. A gente nunca sabe por onde a gente começa, se é um tema que alimenta a ideia ou se é uma prática que faz brotar um tema. Mas normalmente é porque a gente tem uma comunidade, é um grupo que está junto desde 2010. 110. É muito tempo. E muitos coreógrafos, muitos professores de dança contemporânea sempre me falam assim, nossa, Laila, que legal, né? Como que vocês conseguem manter vivos assim a presença? Porque hoje em dia, por exemplo, só estou eu e a Natália na cidade de Lorena. Fora isso, e nós nos consideramos uma companhia. Cada um está em um lugar. E eu gosto, bom, deixa eu focar melhor, porque você falou da prática, mas eu queria falar também dos conceitos teóricos que alimentam essa prática da companhia, né? Porque a gente faz a prática, tem uma aula de eutonia, ou a gente faz a prática de contato e improvisação, ou de dança contemporânea. Isso vai depender do que a gente está investigando naquele momento, de comum acordo com os nossos desejos daquela atualidade, né? E aí, a partir dessas experiências no corpo, a gente vai criando ou recriando esses gestos, esses movimentos, né? Basicamente, a partir da memória da coisa. Eu sempre brinco com essas duas palavras. Ah, vamos trabalhar agora com a memória da coisa? Então, às vezes, a gente passa um tempo, a memória da coisa, a gente brinca. Passa um tempo, ou às vezes no mesmo dia, a gente vai falar, gente, lembra quando a gente fez aquele trabalho, aquela prática, quando a gente vivenciou, o que ficou no corpo? Qual é a memória? Vamos revisitar agora a memória, o que se reverberou, se não reverberou. E aí é um trabalho que é o novelo que a gente vai se desenrolando.
Eu queria muito falar dessa coisa do teórico e do que alimenta. Eu acho que a memória, não do teórico, mas a memória como um aspecto até metodológico, talvez, ou que a gente degusta sempre, né? O contato improvisação, por exemplo, alimentou muito a nossa prática de ir para a rua. Muito. Como? Bom, sempre imbuído das questões sociais, né, que sempre nos cercaram, né? Teve um momento que a gente conseguiu circular pelo PROAC, por exemplo, em 2015, a companhia circulou com um trabalho que falava sobre a vida das pessoas que moram aqui no Vale do Paraíba. E a prática começava a partir de experiências com a própria Otania. E aí a gente fazia o trabalho de performance, criava. Foi muito legal, a gente circulou por várias cidades, do Vale, a gente dançou na rua e em palco fechado. Quando o financeiro ele não existe, né, Marília? Quando a gente perde aporte, quando algumas inquietações políticas e sociais nos batem a porta, a gente não espera muito não aqui, sabe? A gente já tenta partir para cima, assim, um pouco. A gente vai para a rua, porque, a gente quer dançar, né? Dois, essa dança nos alimenta e nos potencializa. Potencializa a nossa vida enquanto existência mesmo, que é onde a gente mora. Outro ponto você se potencializa fazendo suas práticas e mergulhando nas suas metodologias dentro de sala de aula? Sim, sim. Mas somos artistas. Muitos de nós aqui somos artistas. A gente também se alimenta com algo que precisa dialogar em algum momento, né? Que precisa, de repente, ser visto para ter algum material de crítica, de retorno, enfim, de construção, né? De ressignificação. E olha que lindo, né? O contato improvisação vindo no momento onde a gente parte a ir muito para a rua. Eu acho que porque ele traz para a gente muitas experiências do estabelecer contato com os objetos, as coisas, os meios, o chão. É, podendo, através do contato e improvisação, aprimorar melhor as improvisações mesmo, o trabalho de interagir com o improviso na dança, né? Não só com as relações de corpo a corpo, né? Com isso que é muito próprio do contato e improvisação e que a gente se aprofunda muito, que é a ideia do contato dos corpos, da gravidade, dessa relação dos carregamentos, né? Mas quando a gente vai para a rua, essa relação com um solo instável, a natureza do seu lugar, né, do lugar onde você vive, poder observar, revisitar esse olhar de outras formas, né? Não é caminhando, não é andando, encontrando com alguém na rua e dizendo olá. Não, é dançando, encontrando com alguém na rua e dizendo olá e estabelecendo ao mesmo tempo isso que é uma linguagem ou continuando sendo uma política de autocuidado, porque eu acho que essa prática também alimenta o nosso viver aí, né? Essa alegria, a alegria da dança, né? A alegria do movimento também, né? Eu acho que é isso, assim. Para a rua, eu percebo, é uma avaliação até que eu faço agora, que a gente fez o Tramaté. O Rememorações foi para a rua em 2015, mas ele era um trabalho pré-coreografado. Correto? Ele tinha um trabalho pré-estabelecido, que, lógico, todos os nossos trabalhos sempre tiveram canais
de improvisação, né? Isso é um labor nosso. Mas depois que a gente começa a se aprofundar mais no contato e improvisação, a gente parte para mais laboratórios na rua com jogos de improviso, uma jam ao ar livre, assim, na rua a gente nunca fez. Aqui em Lorena, mas a gente já produziu isso em outros lugares, né, em outros eventos. Então, eu acho que ela vem alimentar muito essa possibilidade do risco, Os partidos. do risco. Que é um risco em várias instâncias, eu acho, né? É um risco aqui na minha cidade, né? É um risco em tudo que é sentido. É, Ah, eu sinto que sim, né? Assim, tem é bem resistente, né? Nós somos muito conhecidos e as pessoas conhecem o nosso trabalho aqui na cidade, mas a nossa prática ela vai das danças clássicas até vamos deitar e tocar o nosso corpo e ficar em silêncio durante 1 hora, né? Percebendo o nosso peso em relação à superfície de apoio. Ela vai desde esse lugar. E isso é muito difícil, é um labor também instruir, né? Dizer que tudo isso faz parte de um mesmo corpo. É um labor lembrar que isso é pesquisa de vida, que a gente está ali se aprofundando em algo comum que é estarmos vivos, fazendo o que a gente ama e dançando no próprio corpo, né? Que é o próprio corpo, que vai trabalhar em todas essas instâncias, né? Todas. Então, é como se fosse, assim, tem que informar, tem que dançar, tem que voltar e dar aula. É um labor, assim. e tem que ter tempo, né, para fazer tudo isso. E você é uma super produtora, né, Laila? Eu fico muito impressionada com a sua capacidade de realizar coisas. Que tipo de coisas te interessa produzir, né? Te interessa mover no mundo aí? Encontros. 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 Encontros, eu acho. Eu sempre que eu vou montar algum curso, que eu vou propor algum trabalho, algum workshop, ou mesmo um processo coreográfico, Marília, eu fico pensando o que mais me move, o que mais me impulsiona, né, a mover. Foi até o tema do nosso espetáculo do ano passado, o que te impulsiona a mover. Uhum. Eu acho que é a possibilidade de fazer pessoas se encontrarem. E esse encontro gerar de fato esses alimentos, né, todos, essa possibilidade de ser mais um movimento de se descobrir, se redescobrir, né? Eu acho que o encontro é o que eu mais gosto de produzir. Então, assim, gosto de coreografar? Gosto, adoro ir para a sala de aula e dar aula, mas eu curto bastante ter o aluno ali para encontrar, né? Assim, eu amo encontrar, assim, os meus parceiros da dança, da companhia. A gente adora coreografar, mas a gente adora se encontrar, sabe? A gente gosta muito de se ver. Temos essa peculiaridade. Sim. E agora, nessa cena do isolamento, vocês mantêm, né, os encontros. Ai, qual que era a palavra mesmo que você falou no começo, que era para eu corrigir? Agora eu já esqueci. Que bom, se você esqueceu, Isso, era compromisso. compromisso. Você não esquece, né, Maria? Tá bom. Ai, compromisso. Então agora a gente está numa outra fase, essa fase do isolamento. Sim. E me chamou a atenção quando você traz a palavra compromisso, porque eu tenho pensado que nesse primeiro momento desse isolamento eu preciso ter um compromisso muito forte. Precisei, né? Com a minha saúde, assim, com a minha saúde, com a minha presença.
porque eu tive medo, né? Tive tristeza, eu tive coisas que eu acho que todo mundo tem, né? Assim, o tempo todo. Sim. Mas aí eu percebi, meu, não vai dar em nada sair correndo atrás de fazer milhões de coisas e propor alterações desses, porque a gente ia fazer o Corpo Dança, que foi um evento muito legal que a gente fez o ano passado. Inclusive, teve uma jam de contato e improvisação, teve aula de contato e improvisação, e seria agora em maio, né? Então tinha esse trabalho que foi, enfim, que não aconteceu. Então, inicialmente, eu pensei em retomar, retornei para esse autocuidado, né? Uhum. Eu volto para uma casa original aí, que é a eutonia, assim, o Instituto Brasileiro de Eutonia, ele acaba abrindo aulas, né? Diárias, gratuitas, online, para quem quisesse participar. Tá rolando aí. Tá rolando, tá rolando, tá rolando todos os dias. É bem legal, pelo Instituto Brasileiro de Eutonia. Uhum. E é muito interessante que eu e a Débora, até vi a Débora entrando aqui, a Débora que foi da minha turma, né, de formação, do contato também. A Uhum. Débora é eutonista, ela se formou numa turma após a minha, eu sou da terceira, ela é da quarta turma de eutonia. A gente aceitou a dar a aula de eutonia nesse formato, logo no começo. Eu lembro, eu vi. Você viu? E Foi louco, assim, foi. Você falou o que você mais gosta de fazer em encontro. Eu falei, gente, então, se é para encontrar dentro de um lugar de uma qualidade, de uma presença, eu vou arriscar encontrar nesse lugar. Então, uhum. eu vou em encontro com 45 pessoas nesse universo Virtual. virtual, né? Assim, encarando todos os medos, né? O medo da linguagem, porque o respeito por aquilo que eu estudo é muito profundo. Eu sempre tive muito, né? Eu tô aqui falando com você, eu tô muito à vontade, eu tô muito feliz de estar aqui, mas é muito claro em mim que eu tenho necessidade de querer falar algo que tenha uma coerência, que faça sentido para mais pessoas que não só para mim, sabe? Uhum. E, então eu tive muito medo de estabelecer essa relação virtual. Mas foi um disparo legal então eu tenho alguns dias em que eu faço um trabalho que é para mim, tento ficar mais intimista no meu universo, no meu mundo, e nos outros dias a gente está se adaptando com a escola, né? Principalmente. Porque a escola tem aulas regulares, né, Marília? Sim. E a gente tem crianças. Então, na primeira semana eu vi que a Natália está aqui também. A Natália já é minha parceira da escola, né? Que também fez a formação do contato e improvisação com a Marília. A gente sentiu muita tristeza, foi muito triste em relação às crianças, né? Porque a prática com as crianças na escola também é uma prática muito. Tem todo o trabalho metodológico, mas ela é muito lúdica, ela é muito livre, também é pautada na experiência da presença, né? E aí a gente falou, meu Deus, como que a gente vai levar isso para a tela? E outra coisa, será que a gente não vai sobrecarregar? Porque as nossas crianças estão tendo aulas online. Então, assim, como é que nós que somos corpo, vamos entrar com mais um ambiente virtual? Então, a gente está agora desbravando, Marília, inúmeras maneiras de chegar com essa pesquisa de corpo para os nossos alunos, sem invadi-los por esse ambiente virtual. Sim. Então, essas práticas que tem uma linguagem, onde o verbo, né, tem uma linguagem mais potente, são as que mais estão amparando a nossa prática ali na escola. Então, acontece muito da gente propor a atividade, propor o movimento em qualquer turma, tá? Desde a turma de jazz, a de sapateado, a de teatro, a gente propõe
o experimento, a gente faz todo um preparo de corpo que trabalha a consciência desde a criança, claro, cada um com um lugar de método, né? De idade, Uhum. para que eles abandonem um pouco essa tela. Vira, escuta e vai fazer. Uhum. Tem uma coisa que é muito curiosa que a gente às vezes faz com as crianças, é assim, desliga um pouco o celular, desliga o computador, a gente confia muito em vocês. A gente tem falado muito isso. A gente confia que vocês estão fazendo, porque uma outra coisa que nos preocupou é que a relação com o virtual, ela parece que traz muito mais uma obrigatoriedade de ter alguém que ensine e alguém que aprende. E isso é muito ruim, porque não é a pauta principal da escola. Entendi. E a gente sentiu que isso deu uma aumentada, porque eu tenho que ficar olhando, né, para ficar sacando o que está rolando. Sim, entendo. Então, é isso. A gente está conseguindo manter os vínculos, voltando à sua pergunta, né? Se a gente está conseguindo, sim, com todas essas múltiplas adaptações. E estamos nos encontrando, sempre na medida do possível. Massa. Laila, você não vai acreditar, mas estamos no fim. Ah! Você recebeu duas perguntas, três, na verdade. Vamos lá, vou te dar uma. Como você dá conta de provocar nas pessoas o encontro com elas mesmas quando a abordagem em questão, daí tem a continuação, não é a eutonia ou outra abordagem somática? Uma pergunta da Bárbara Santos. Tá lá, Como eu acho. eu tenho que responder agora, mas isso dá tempo, não, né? Olha, você tem 2 minutos. O que você quer fazer? Se você quiser comentar como você dá conta de provocar nas pessoas o encontro com elas mesmas, quando a abordagem em questão não é a eutonia ou outra abordagem somática? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Eu gostei da pergunta. Normalmente, todo educador, eu acho que pega a paleta de informações pelas quais ele se debruçou ao longo da vida, assim, né? Eu gosto muito de um trabalho de mais de uma honestidade, assim. Provavelmente eu utilizo muito daquilo que me acionou, que me provocou dança, né? Então são vários, né? Eu trabalho com dança contemporânea há muitos anos e tem muita coisa. Eu tive mestres que me tocaram, me transformaram muito o corpo, né? Mas eu Uhum. acho que estabelecer presença, independente do que você está buscando ou qual é o método que você está usando, é assim, saber do seu corpo, estabelecer momento, estabelecer presença com aquele momento, né, para você dançar, para provocar, isso que ela usa essa palavra, né, provocação. Sim, boa resposta. Querida, muito obrigada. Essa Maravilha. foi ótimo. Obrigada também pela presença de todo mundo aqui nesse ambiente virtual. A gente segue fora da live. Você pode fazer uma última fala e uma última palavra que você deixa pra gente nessa tarde, por favor. Marília, a última palavra é de agradecimento, tá? Eu vou agradecer, eu não vou usar para mais nada, eu falei muito. Eu quero agradecer